Bom, depois de uma segunda e uma terça-feira com notícias que não agradaram nem um pouco o torcedor do Fluminense, no ano de 2024 tão sofrido, né? Finalmente uma notícia boa, cara. Finalmente uma notícia boa. E não é ainda sobre a chegada de jogadores, mas sim sobre a saída. A gente precisa entender, acho que todo torcedor do Fluminense já entende isso, que para você poder contratar novos jogadores, eu sempre gosto de fazer analogias, citar exemplos, né? Se você compra um fogão novo para sua casa, você tem que tirar o velho do lugar, né? A não ser que você tenha uma área de churrasco, uma área de lazer, você possa ter 2 fogões em casa. Mas normalmente, quando você compra um fogão novo, você tem que tirar o fogão velho. Quando você compra um colchão novo para sua cama, você tira o colchão velho. Então, para o Fluminense poder trazer novos jogadores, jogadores de qualidade, jogadores que não comprometam, não jogadores para compor elenco, mas sim jogadores para decidir, para serem titulares e para poderem terem um desempenho melhor e maior do que tiveram em 2024, os que estão aqui, a gente precisa fazer a tal limpa, precisa sair a tal barca do Fluminense. E felizmente, hoje, quarta-feira, nós temos a primeira notícia de saída de um jogador, como você viu na capa aí, que é o Diogo Barbosa, que já tinha saído notícia na mídia que o Fluminense tinha a intenção de renovar com ele. Isso é verdade, tá? Isso é verdade. Essa informação eu tenho desde setembro, se eu não me engano. Agosto, setembro, por ali. Desde quando ele machucou o joelho. Não sei a data, mas se você pesquisar aí você vai saber. Lembra quando o Diogo Barbosa machucou o joelho? Naquele processo de 1 mês de recuperação ali, ele já sabia que ele teria o seu contrato renovado para a temporada 2025. Só que, graças a Deus, algum clube do Brasil se interessou pelo Diogo Barbosa, propôs a ele um contrato longo e a tendência é que ele deixe o Fluminense. A não ser que o Fluminense queira muito o Diogo Barbosa e ofereça um contrato melhor e maior do que esse que ele veio receber aí de algum outro clube do Brasil, que a gente não sabe qual é. A notícia é tua, Dezão? Da onde tu tirou isso? Não. A notícia não é minha, não, tá? A notícia saiu no Jornal Globo, tá? Pelo colunista Lauro Jardim. O Lauro Jardim, de vez em quando, solta umas no Fluminense. Ele parece ter alguma fonte muito boa lá dentro. Porque, pelo menos que eu me lembre, o Lauro Jardim publicou na coluna dele, por Rodrigo Castro, quem assina a matéria aqui é o Rodrigo Castro, mas é lá na coluna do Lauro Jardim, tá? Que o Diogo Barbosa deve deixar o Fluminense. Vamos ver o que ele escreveu aqui, ó. O lateral Diogo Barbosa, titular da posição com Mano Menezes, deve deixar o Fluminense em 2025. O jogador recebeu proposta de outro clube brasileiro que lhe agradou. A tendência é que ele não permaneça no tricolor, mas a saída ainda não está sacramentada. Foi o que eu falei. O meu medo aqui é o Mário, que gosta muito do Diogo Barbosa, fazer uma contraproposta e melhorar aí as condições que esse outro clube veio oferecer para ele. Espero que isso não aconteça. Não faz sentido acontecer. Principalmente pelas 2 últimas partidas que a gente viu do Gabriel Fuentes, né? Como é que o Gabriel Fuentes era reserva do Diogo Barbosa, cara? Inacreditável, inexplicável, né? Com 32 anos, o lateral vislumbra um contrato mais longo. A renovação com o Flu iria até o fim do ano que vem. Na verdade, o Fluminense propôs uma renovação para ele até o fim de 2025. Algum outro clube ofereceu para ele uma renovação por um período maior. Então, espero que o Mário não queira cobrir essa proposta de outro clube. Porque o Diogo Barbosa é um lateral comum. Na sua melhor fase, é um lateral nota 6. Se fizer uma partida estrondorosa, nota 6,5. Diogo não atuou nas últimas 2 rodadas do Brasileirão e viu o colombiano Gabriel Fuentes ganhar espaço. O desempenho do lateral foi elogiado por torcedores. É claro, né? O Gabriel Fuentes não jogava nunca. E todo mundo achava que o Gabriel Fuentes era um bagre. Porque se você é reserva do Diogo Barbosa e não consegue barrar ele,
Bastou o Diogo Barbosa se machucar no aquecimento do jogo contra o Cuiabá. O Gabriel Fuentes ganhou a titularidade sem querer, porque ele só jogou porque o Diogo Barbosa se machucou. E foi o suficiente para mostrar pra gente que ele era melhor do que o Diogo Barbosa. No jogo seguinte contra o Palmeiras, mais uma partida bacana, num jogo dificílimo, num gramado sintético, na qual o colombiano não está acostumado. Se os nossos jogadores que jogam aqui não estão acostumados, você imagina um jogador que vem de outro país que não tem grama sintética lá no país dele. Ou se tem, são pouquíssimos lugares que possuem um gramado artificial. E o Gabriel Fuentes fez mais uma vez uma boa partida. Ele foi o melhor jogador do Fluminense contra o Cuiabá e fez uma grande partida contra o Palmeiras. Ou seja, o Fluminense tem que ir no mercado atrás de um lateral esquerdo para ser titular. É isso mesmo. A gente vai disputar Mundial, a gente vai disputar Sul-Americana, 2 competições internacionais, 2 competições nacionais dificílimas, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E a intenção da diretoria deveria ser trazer um lateral esquerdo melhor do que o Gabriel Fuentes para ser titular. Ou então, um lateral do mesmo nível dele, pelo menos, para brigar por posição. Porque a gente sabe como é que acontece, né? Pode ser que eles vão agora atrás de um lateral esquerdo para compor elenco. Cara, para compor elenco tem o esquerdinha. Eu tenho batido muito nessa tecla aqui, pessoal. Eu não sei se vocês concordam comigo. Não tem problema se você não concordar, muito pelo contrário, eu quero ouvir a tua opinião. Mas, porra, eu tô meio cansado já do Fluminense trazer jogadores que não comprometem. Né? Trazer jogadores nota 6. Não, mas ele não compromete. Não, mas coitado, ele... Né? Não atrapalha, mas também não ajuda. Não trabalho no futebol, não sou diretor executivo, não sou nada. Sou um torcedor do Fluminense que tem o canal, me comunico com vocês. Mas também não sou nenhum idiota. Eu procuro estudar, me aprimorar, ver exemplos de outros clubes, ver exemplos de sucesso de rivais, para ter uma noção do que pode ser feito aqui. E aí, claro que a gente sabe, um clube com muito dinheiro vai fazer contratações muito melhores do que a nossa. Isso é óbvio. Mas existem clubes com menos dinheiro do que a gente que também fazem contratações melhores do que as nossas. Então o problema nem sempre é dinheiro. Às vezes é scout. Às vezes é competência. Então, cara, o que eu desejo, o que eu tô aqui cobrando, e eu falei pra vocês que a minha postura ia mudar, porque eu sofri muito em 2024. Hoje, eu tenho sequelas do sofrimento dos últimos meses. O sofrimento acabou. O Fluminense não foi rebaixado. Mas hoje a minha saúde física e mental, ela tá sofrendo sequelas de tudo que a gente passou nos últimos meses. Então, eu não quero passar por isso em 2025 de novo. Eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado também não quer. Então, o que nós, meros torcedores, podemos fazer? Acompanhar de perto e cobrar. Cobrar. Para que o Mário não cometa em 2025 os mesmos erros que ele cometeu em 2024. Para que em 2025 seja um ano diferente pra gente. O Fluminense talvez não vá disputar todos os títulos. Inclusive, eu falei sobre isso na live e fiz um corte lá no Instagram. Tá? Eu acho de verdade que os 4 clubes que vão disputar o Mundial de Clubes, Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palmeiras, eles saem na frente dos outros 16 clubes da Série A, porque eles vão receber uma receita da FIFA, que ainda não está definido qual é o valor, que os outros 16 clubes da Série A não vão receber. Então, é legal, tá? É porque a palavra doping remete a algo ruim, ilícito. Mas esses 4 clubes, eles terão uma espécie de doping financeiro que os outros 16 clubes da Série A não terão. Então, na teoria, esses 4 clubes, a tendência, teoria, na prática vai depender da competência de cada diretoria, né? Eles deverão, ou deveriam, brigar por todas as competições. Porque eles vão ter uma condição financeira melhor, teoricamente, do que os outros 16, por estarem recebendo uma grana pesada
mesmo que não venha a ser o tal dos 50 milhões de dólares, se não for 50 milhões de dólares, vai ser 25, 30, vai ser alguma coisa nessa casa. A gente tá falando aí de 100 e poucos milhões de reais. Coisa que o Fluminense nunca investiu em contratações na história. Mas poderá investir dessa vez. Então, eu acho que esse é o meu papel aqui. Acompanhar de perto. O que for legal, o que eu considerar uma atitude acertada, eu vou elogiar, vou parabenizar, falar, isso aqui eu acho que foi legal. Beleza, tá no caminho certo. Ó, isso aqui eu não concordo, não. Isso aqui eu faria diferente. Eu acho que o nosso papel é acompanhar e cobrar quando for necessário. O que não pode é a gente sentar, cruzar as pernas e ver as mesmas coisas que nos trouxeram ao sofrimento de 2024 se repetir em 2025. Se é especulação, se é sondagem, se vai chegar, se não vai chegar, não interessa. É um tapa na cara do torcedor do Fluminense. Um dia após o fim do pesadelo, surgiu o nome do Igor Rabelo para a zaga. É um tapa na cara do torcedor do Fluminense. 2 dias depois do fim do pesadelo do não rebaixamento, surgiu o nome de Renato Kaiser. Cara, só pode ser sacanagem essa porra, não é possível. Mas eu também não quero ficar fazendo julgamentos precoces, porque o jogador não tá contratado, né? Não tá contratado. Inclusive, segundo o Melão postou ontem no Twitter, o Renato Kaiser teria sido oferecido há semanas atrás e o Fluminense não respondeu nem que sim, nem que não. O Fluminense simplesmente não respondeu o oferecimento do Renato Kaiser. E que, teoricamente, não teria nenhuma negociação em andamento. Mas será que o Fluminense não respondeu há semanas atrás o oferecimento do Renato Kaiser pelo fato dele estar esperando a sua definição na Série A? Porque se o Fluminense não tivesse interesse num jogador do nível do Renato Kaiser, ele já teria descartado completamente quando o jogador foi oferecido, né? É o famoso silêncio na fonia. É o famoso quem cala consente. Se ele se calou, deixou aberto uma possibilidade do negócio vir a ser feito na frente. Poxa, cara. Ontem na live, vários torcedores, pô, Adesão, enquanto o Flamengo quer o Roger Guedes, a gente quer o Renato Kaiser. O Roger Guedes é o jogador dos meus sonhos, já falei pra você. Acho um atacante completo. Baita jogador, o Roger Guedes. Baita jogador. Eu não sei como é que todos os clubes do Brasil não brigam pela contratação do Roger Guedes. Os mais ricos. Botafogo, Flamengo, Palmeiras. Consigo entender. Tá lá na China fazendo seus gols, joga muito. Tudo bem, o Fluminense não tem condições de trazer um Roger Guedes. Mas tem condições de trazer um jogador melhor do que o Renato Kaiser, né? Com todo respeito ao Lion, que fez uma belíssima campanha, um time muito mais estruturado e organizado do que a gente. O Fluminense não pode buscar o reserva do Fortaleza para compor o seu elenco para 2024, né? Que não seja para ele ser titular. Não tem nem que compor elenco. É para compor elenco? João Neto. Por que os moleques da base não têm oportunidade no Fluminense? Ah, o João Neto é ruim. Ah, o João Neto é ruim. Ficou ruim do nada. Nunca foi ruim. Sempre foi um jogador talentoso, promissor. Que o Pardal, que estava aqui, colocou ele de ponta direita, sendo que o moleque é centroavante. Já jogou no profissional do Fluminense em 2023, ano passado. Meteu gol lá na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. Ele não serve para compor elenco. O Fluminense trazer um centroavante para ser titular. E o João Neto, mais o Calma Elias, mais o Cano, que deve continuar. Tem contrato, deve continuar. Esses não servem para compor elenco. O Renato Kaiser é jogador para compor elenco. E esses citados por mim, não. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, esses caras não vieram. Esses caras não vieram. Com que intuito essa notícia saiu, eu não sei. Muitas das vezes, tô falando do Fluminense não, tá? Futebol brasileiro em geral. Os clubes, ou os empresários, ou os próprios jogadores deixam vazar uma notícia, eu tô te falando com propriedade. Porque eu já tive contato aqui de empresário entrar em contato comigo para querer me oferecer essa situação. Soltar uma notícia para ver qual é a temperatura da torcida.
Eu mandei ele tomar no orifício rugoso. Isso aconteceu em 2022. Isso aconteceu em 2022. Você quer usar o meu trabalho, o meu canal, para ver temperatura de torcida, para ver qual vai ser a reação? Porque você é empresário de determinado jogador? Sai fora, mano. Então isso acontece. Isso é do modus operandi do futebol. Repito, não tô falando do Fluminense, tô falando do futebol em geral. Tá? Não sei se isso saiu para poder ver a temperatura. Se foi para isso, serviu para ver que tá completamente descartado, né? Completamente descartado. Tá? Eu tenho conhecimento, não só no Fluminense também, como em outros clubes, conversando com outros jornalistas, influenciadores e youtubers de outros clubes, que a reação da torcida, contrária à chegada de um reforço, fez o clube desistir da contratação e escolher uma nova opção no mercado. Então, para você que acha que não adianta nada reclamar, que não adianta nada se posicionar, você está enganado. Repito, não é Fluminense, a gente está falando sobre metodologia no futebol brasileiro. Se o clube vai contratar um jogador e vê que a rejeição da torcida ela é gigantesca, quase unânime, se ele não tiver muita convicção na contratação daquele atleta, ele pode voltar atrás. Porque ele vai comprar uma briga com a torcida. O cara já vai chegar sendo vaiado, xingado, e aí, para ele poder performar, é difícil, né? Claro que existem casos contrários. Jogadores que são rejeitados pela torcida, o clube banca, ele chega e muda o cenário. Quer um exemplo? O próprio Diogo Barbosa, que foi super útil ano passado, esse ano também, mas a gente já está visando conseguir algo melhor. Thiago Santos veio do Grêmio com 100% de rejeição e terminou o ano aí sendo um dos principais jogadores do Fluminense na temporada, jogando na zaga ali, ajudando. Ao lado do Thiago Silva, a defesa do Fluminense é a quarta melhor defesa do campeonato. É um grande jogador? Não. É craque? Não, mas ajudou. E quando chegou, era 100% rejeitado pela torcida. Então, assim, pessoal, é uma conta que não é exata, tá? Tipo, se a torcida reclama, o clube não pode trazer. Não, não é bem assim. Mas dependendo do jogador, porra, é de conhecimento de todo mundo que não vai agregar nada. É só você olhar o histórico da carreira do cara. Então, assim, é jogador do nível do Renato Kaiser e do Igor Rabelo que a gente quer no Fluminense para 2025? Não, né? Então vamos acompanhar de perto e vamos cobrar para que isso não aconteça. E a gente tem um time forte, dentro das nossas possibilidades, pra gente poder tentar ver o que a gente consegue conquistar na temporada do ano que vem. Tá bom? Falo pra caramba, se deixar eu fico 1 hora. Vou encerrando por aqui, tá? Muito obrigado você que chegou até o final do vídeo. Se não tiver deixado o like, deixa o like agora. Se inscreva no canal. Eu espero vocês no próximo conteúdo aqui, tá? Fique com Deus, um forte abraço, saudações tricolores. Vence o Fluminense hoje, amanhã e sempre. Mas pra vencer, precisa ter time competitivo, né, Mário? Vamos trabalhar aí pra montar um Fluminense forte. Valeu? Tamo junto.